Então, a gente fez uma introdução, né? Então, algumas coisas são importantes a gente lembrar, né? A gente falou que alguns comentaristas vão dizer bem sobre a beleza dos salmos, né? Então, os salmos a gente tem o fruto de tudo, né? Uma espécie de remédio para a salvação dos homens. E a introdução da aula foi falando que muitas vezes a gente não consegue praticar o que está escrito ali, né? Então, a gente pega às vezes o salmo e não consegue entender ele bem, né? Essa é a realidade. Muita gente fala, mas como é bonito, né? Lutero vai falar também da beleza de salmos e tal. Mas às vezes eu leio lá e não consigo tirar isso para mim, né? E a gente viu que um dos problemas disso, né, está na forma como a gente estuda, né? Então, o primeiro ponto que a gente trabalhou ontem foi como estudar o salmo. Então, como é que eu vejo o salmo? Então, se eu conseguir realmente trazer, né, para mim o mais importante dos salmos, isso vai ser bom. Agora, se eu ler os salmos como qualquer outro livro da Bíblia, talvez eu tenha dificuldade em aproveitar isso, né? Então, eu falei para vocês ontem que por não conseguir lidar com as particularidades e singularidades dos livros bíblicos, as pessoas têm dificuldade. Né? Por quê? Porque cada livro tem uma característica e um estilo. A Bíblia não é igual por um todo. Né? Se a gente estiver tentando ler a Bíblia, né, como todos iguais, os livros vão ter dificuldade. Então não é estranho ver pessoas com dificuldade de se entender, de se alimentar da palavra, por não conseguir enxergar justamente isso, né? Que há diferença entre um livro e outro. Gênesis não é igual a Salmos, que não é igual a Ezequiel, que não é igual a Mateus, que não é igual a Apocalipse. Os livros são diferentes, com características diferentes, objetivos diferentes e literatura e estilo diferente. Então, se a gente não conseguir, se você olhar para o Salmo, igual você olha o Evangelho de Marcos, você vai ter grande dificuldade. Certo? Então, esse é um ponto, né? Tá certo? Então, eu resolvi começar com esse tópico justamente por isso. Porque muita gente lê a Bíblia como se fosse tudo igual. Tudo igual. Por que eu estou dizendo isso, né? Você pega o livro de Salmo, você pega um outro livro, por exemplo, o Evangelho. Jesus diz: os antigos disseram isso, eu, porém, vos digo que é assim. Acabou, é simples. O que Jesus falou é daquele jeito. Daquele jeito. Amem o seu próximo e odeiem seus inimigos. Eu, porém, vos digo, não só amem o seu inimigo, orem por aquele que vos persegue. Não tem segredo nisso. É isso que Jesus está dizendo. Tem dificuldade para mim. É difícil às vezes, né? Orar para alguém que está te perseguindo no seu trabalho, por exemplo, né? Alguém está fazendo mal para você, né? Depende do jeito da oração, né? Orar para quê? Para que ele vá bem. Então, mas aí a gente está dando uma... Não, mas realmente é orar pela salvação deles, né? Pela conversão da pessoa, né? Mas é simples, né? Agora o salmo não é assim. Você não vai pegar um salmo ali, vai ler ele e trazer direto para você, né? Porque às vezes o salmo está dizendo assim: pegue a cabeça daquele cara e quebra no chão. Como é que você vai usar isso para você, né? Já sei, eu vou fazer isso com o meu inimigo. Está me perseguindo, eu vou orar para o Senhor quebrar a cabeça dele, né? Não é assim. O salmo ele é diferente, né? Ele não é um livro que é igual aos outros, assim. Ele tem a sua singularidade, ele é particular, ele tem o seu estilo, né? E a gente precisa entender isso, né? Então, como eu falei para vocês, a pessoa lê de Gênesis a Apocalipse como se fosse o mesmo livro. É todo igual. Não é. Por isso que tem aqueles erros de interpretação. Porque Apocalipse, por exemplo, ele é um livro que é um símbolo, né? Ele trabalha com símbolos. Símbolo não é uma lei. Símbolo é uma ilustração, é uma análise. É diferente de uma lei que você vai ver a minúcia da lei, né? Para entender exatamente o que ela está dizendo. Então, a Bíblia é um livro completo em literatura. Tem vários tipos de literatura e a gente precisa entender isso. Cada livro tem a sua forma. Eu preciso entender a forma do livro para poder aproveitar as qualidades literárias de cada livro. Tá certo? Então, isso que a gente tem que entender. Uma narração é de um jeito, né? Uma profecia é de outro jeito. E a gente vai entender. A linguagem apocalíptica é de outro jeito. Então, cada qual, né, com a sua qualidade e característica. Tá bom? Então, vamos entender essa forma e a gente vai conseguir aproveitar o livro de Salmos. Beleza. E o que eu acho mais grave ainda é que as pessoas trazem tudo para hoje, né? Além de não separar, é tudo para hoje. Verdade, né? Esse é um problema, né? Tem que saber trazer, né? Então, só para a gente pensar. Então, pelo menos 3 coisas para a gente ficar atento na hora de estudar os Salmos. Primeiro ponto, a gente precisa saber que ele é poesia. Tá?
Então, a primeira coisa, a gente vai falar mais sobre poesia. Falamos um pouquinho ontem, peguei entender um pouquinho mais sobre a poesia hebraica, né? Desculpa, eu vou ficar andando aqui para atrapalhar um pouquinho, mas um pouquinho da poesia hebraica. Então, poesia é uma característica, é um estilo literário que a gente precisa entender que é diferente, né? A gente deu até o exemplo de, a gente fala sobre alegorias, a gente fala sobre algumas outras figuras de linguagem, cada figura tem o seu ideal. Se a gente ficar tratando ela por igual, a gente vai ter dificuldade de entender, tá certo? Então, a gente tem que encarar o livro como uma poesia. Uma outra coisa que eu falei ontem pra gente é que esse livro é escrito em um cenário. Por exemplo, uma cultura que é oriental e uma cultura antiga. Nós vivemos o quê? Numa cultura contemporânea e ocidental. Então, quer dizer, a gente está totalmente diferente deles, né? Se a gente não observar isso, a gente vai encarar aquilo de forma diferente. Por exemplo, uma coisa que eu falei numa outra aula antes para vocês, é sobre a questão de meditar, né? Nossa cultura ocidental contemporânea, ela é veloz, que a gente faz e não pensa muitas vezes. A cultura oriental, por característica, ela é pausada, né? Ela tem momentos de você parar e refletir sobre as coisas, certo? Então, às vezes ele vai ver na Bíblia, medita na palavra de Deus de dia e de noite, né? Quer dizer, o tempo todo, né? É para parar e ficar pensando, né? Na palavra de Deus, na mensagem de Deus. E isso a gente não faz muitas vezes, porque não é cultural nosso isso. Né? O Enio até fala aqui, o brasileiro, né? Não só brasileiro, mas de forma geral, ele não gosta de pensar, e se ele puder pagar, ele paga para alguém pensar por ele. Entendeu? Não é assim, faz e não pensa, né? Não é assim. Então a gente tem que entender que o estilo cultural deles é diferente, né? É algo diferente, certo? Por exemplo, até disse para vocês vão escrever a oração de vocês, né, diário e tal, e é algo pessoal para vocês. Se eu pedisse para vocês me entregarem isso, alguns iam ter dificuldade. Talvez eles não iam conseguir nem expor aquilo, né? E eles não. Eles estão escrevendo algo íntimo para ser falado por toda a nação. Aqui. Então, há diferença, a gente tem que entender essas diferenças ali, né? Há a diferença do texto, na forma de escrever, né? E talvez até incentive a gente a expressar um pouquinho mais os sentimentos, tanto com Deus quanto com as pessoas, né? A gente poder conversar sobre os sentimentos nossos sem barreiras, né? Mais sem barreiras. Não, tirando você, o resto do pessoal você já expressa bem já, né? Você já é bom nisso, né? Tá? E outra coisa que o Walter acabou de dizer, né? A gente entender as eras, né? Então, os escritos judaicos baseados na época da lei mosaica. Nós vivemos o quê? Uma nova aliança, uma aliança cristã. A lei mosaica ela tem um objetivo, foi guiar até Cristo. Nós estamos numa aliança que é superior a isso. E aquela aliança se tornou inadequada já, antiga, né? Caducou, né? Essa é a ideia. Então, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo com isso? Que em Cristo nós temos um entendimento que eles não tinham. A gente precisa entender que quem escreveu numa era dessa aliança, desse pacto judaico com Deus, o povo de Deus judeu. Nós vivemos numa outra aliança. Então, eles têm muito conhecimento que nós temos, ou deveríamos ter pelo menos, que eles ainda não tinham. Então, a gente tem que entender isso, para traduzir aquela beleza, mas dentro do cenário cristão para nós, né? Certo? Esse é o objetivo nosso, tá certo? Então, quando a gente vai falar depois sobre aquelas maldições que eles rodam nos salmos, a gente vai entender o que? Que na nossa era, né, nós entendemos que Deus ele é o juiz e o momento agora é de salvação, não de jogar praga para as pessoas, né? Por mais que são inimigos de Deus hoje. Nosso objetivo não é esse, né? Não é jogar praga contra eles, é desejar salvação. É diferente, né? Esse é o entendimento que eles na época ainda não tinham. Cristo veio para dizer isso, né? Antes era assim, agora é assim. Então a gente precisa entender esses cenários ali. Então, pelo menos 3 coisas ali de como a gente pode aproveitar os salmos de uma forma realmente para a nossa vida. Né? Tranquilos aqui nessa revisãozinha? Muito bom, uma dúvida? Então, a ideia de falar sobre isso, né, não é para minimizar a importância dos salmos, mas é justamente para que a gente possa aproveitar, né, ressaltar que com esse olhar a gente pode nutrir espiritualmente esse livro e pode aproveitar a grandeza, a magnitude que esse livro tem. Então, se olhar com essa ótica, né? Então lembra, o que é os salmos? Os salmos são orações que foram escritas de homens de Deus, do relacionamento deles com Deus, conversando com Deus realmente, para que isso fosse cantado pela nação, para que todo mundo cantasse isso.
Esse é o objetivo. Então, não é um mandamento doutrinário do Senhor diretamente para nós, mas sim um retrato de um relacionamento de homens que buscavam andar com Deus diariamente. Então, essa é a conversa, né? Então, você não vai pegar esses livros como um católico, um presbiteriano, que pode ler o Salmo de Davi e dizer que ali é uma doutrina do pecado original. Quando Davi relata que no sentimento de pecado dele, ele entende que ele nasceu em pecado, né? Mas não é uma doutrina para dizer que a pessoa nasce com o pecado do pai, mas sim o sentimento dele de profunda tristeza com o pecado, né? Nós somos humanos, falhos, desde que eu me lembro de gente, a gente peca, né? É esse sentimento dele, é uma tradução do sentimento dele, é uma poesia, né? Não é uma doutrina sobre um mandamento de Deus. Isso aí a gente tem livros que fazem isso, né? Esse livro de Salmos não é um livro assim, mas isso instrui a gente. Instrui por quê? Porque sempre aconteceu essa guerra contra o pecado. Sempre aconteceu. Davi, um homem segundo o coração de Deus, viveu isso. Eu e você também vivemos a mesma guerra, essa mesma... Quem não se sentiu insatisfeito com você, né? Pela luta de olhar e você continuar pecando, né? E esse é o sentimento que a gente tem que aproveitar. É dessa luta, né, que tem diária contra o pecado, né? A gente precisa aproveitar isso, né? Nesse olhar, nessa ótica. Volta. Quando os salmistas, né, escreviam os salmos, eles escreviam com a ideia de ser lido? Sim, é essa a ideia, né? A característica do estilo literário dele é algo para ser utilizado pelas pessoas. Não, mas quando eles estavam escrevendo assim já... Aí você está perguntando algo que não tem como remontar na mente deles, né? Mas o objetivo literário de um salmo é algo para ser cantado. É um hino, sim, é um hinário. É como se estivesse pensando em fazer um hino para ser cantado. Certo? Agora, intimamente, cada um, o que ele estava pensando naquela hora, eu não vou conseguir te dizer, né? Talvez no futuro a gente sente uma roda lá dos salmistas, né? E a gente vai devagar. Mas essa sua minúcia aí não dá para responder. Mas é o objetivo literário deles. Estão fazendo um hinário, né? Algo para ser cantado, né? Pelas pessoas. Essa é a ótica geral. Eu peguei esse comentário hoje, né? Eu não falei sobre ele, né? Mas desse escritor chamado MacArthur, ele é bem famoso, né? Vários livros dele, inclusive esse livro aí é o livro Como Estudar a Bíblia, né? Ele fala, uma ilustração, né? A Bíblia é como um palácio magnífico feito de pedras orientais preciosas e com 66 quartos. Cada um desses quartos é diferente e perfeito em sua beleza individual. No entanto, vistos como um todo, eles formam um prédio incomparável. Então é mais ou menos assim que a gente tem que tratar as questões bíblicas, né? Então, cada livro ele tem a sua perfeição, a sua qualidade, né? Num todo, se torna uma obra, um prédio perfeito, né? Mas a gente entender que tem as suas preciosidades, né? Então, quando o Enio vem aqui e ensina pra gente que cada livro ele tem um objetivo, né? Evangelho é evangelho, estilo literário é parecido, mas mesmo assim eles são diferentes. Aqui tem Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos iguais, sinóticos, né? Similares, né? Mas mesmo assim, cada um deles tem uma ótica, uma forma e um objetivo de escrita, né? E a gente tem outros livros com qualidades literárias diferentes, né? Então, Yuri falou ontem sobre os solilóquios lá de Eclesiastes, de Salomão, é um diálogo com ele mesmo, né? É como se a pessoa tivesse parado para analisar a vida, né? Uma meditação profunda, e ela mesma está escrevendo conclusões dela, das situações dela, com Deus, com o relacionamento da vida, né? É um livro único. É um livro único. Agora, se você não olhar com esse olhar, é um livro depressivo. É um livro depressivo. Com certeza. Então você tem que aprender a olhar a ótica do autor, né? A conclusão disso, né? E se você colocar nessa ótica, você vai ver que a gente não está muito distante disso também. De parar para pensar às vezes e falar assim, poxa vida, vai ser tanto tempo da minha vida com tal coisa, né? E que isso tem proveito para quê? Né? Não é verdade, né? Eu me lembro da dona Ana, do seu Roberto falando, né, sobre o sonho meu era ter uma chácara, né? E tal. Quando eu tive a chácara, parei, às vezes eu olhava lá, ficava o dia inteiro, eu e o Roberto limpando a chácara, à tarde sentava, brigava com o outro, ficava cansado. Quer dizer, não é verdade? A gente constrói planos, né, para pensar, e no final não é tudo isso que você pensou. O Salomão fez isso. Ele falou assim, olha, tudo que você olhar, eu fiz, né? É estudar? Pronto, eu fiz, pós-graduação, pós-doutorado, não me levou a nada. Construção, eu fui um arquiteto, planejei tudo, eu fiz. Mulher, eu conheço todas, né? Foi para todos os cantos e não me levou o quê? Então ele vai, é dinheiro? Eu sou o cara mais rico daqui, né? Tudo com dinheiro, não levou a nada. Né?
No final ele vai chegar na conclusão: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Essa é a conclusão, a suma da vida. A suma da vida. Então, é um livro diferente. É um livro diferente. Se você olhar com essa ótica de raciocínio, você vai aproveitar o livro. Salmos também. Tem que olhar com essa ótica. É um quadro diferente, perfeito e sua beleza individual. A gente precisa aprender a aproveitar essas orações a Deus, né? E lembra que o objetivo nosso é o quê? É melhorar o relacionamento com Deus, porque a gente tem uma ótica católica embutida em nós, que se você está pecando, não ora. Se você está com pecado, não ceia domingo. Isso é uma ótica que veio do catolicismo em nós, e talvez em outros grupos religiosos também, que impregna em nós. Gente, por merecimento, nem ali na aula a gente devia estar. Nem não abre a Bíblia, porque você não merece. Então você vai fazer o quê por merecimento, né? Não é verdade? O que ele fez por merecimento? Nada, não é por merecimento. Falar com Deus também não. É porque Jesus veio a esse mundo, abriu a porta, liberou o caminho para nós. É por isso que eu vou atrás e falo com Deus. Né? E ele fala: tenha ousadia para entrar, né? Hebreus 10, né? Tenha ousadia, entre. Eu abri a porta para você entrar. Não é para ficar com a porta fechada, né? Aproveite. Então a gente precisa orar, precisa aprender. Seja ousado como salmista, né? Fale os seus sentimentos para Deus, conversa com Deus, mas Ele é Deus. Você é homem perfeito, lembra disso, né? Não seja irreverente, né? Não ore sem temor a Deus, né? Lembra quem é Ele, mas fale os seus sentimentos, expressa Ele, conversa, Ele já sabe, né? Mas conversa isso, né? Então, os salmos vai ajudar a gente nesse olhar, nesse relacionamento com Deus, nesse caminhar com Deus. Conversa com Deus, fala com Deus, né? Expressa o sentimento a Deus. Isso é importante, né? É importante no nosso relacionamento, certo? Relacionamento à distância não é bem um relacionamento. Relacionamento é proximidade, é intimidade, né? E é isso que a gente deve ter com Deus, conversar, né? Eu não sei se eu falei para vocês isso ontem, mas se eu falei, eu vou estar repetindo só para o Valdo que não viu, né? Tá? Mas pensa só, né? Que eu lembro do Álvaro dando uma aula sobre oração e ele falando para a gente deve fazer aquelas disciplinas, né? Alguns de nós oramos antes de dar as refeições, alguns de nós oramos logo quando acordamos, antes de dormir, né? Eu até dormindo, né? Dorme no meio da oração, né? Mas a gente faz a oração. É bom isso, porque principalmente quando a gente não tem o costume, né? Se a gente não se colocar, momento de devocional com Deus, né? A ideia aqui é que cria um costume disso, né? A gente faça um devocional, leia a Bíblia todo dia. A gente precisa fazer isso. Mas para em oração. Entendeu? Tudo bem, você retirava e orar sozinho, mas não significa que ele não estava orando antes, né? Para olhar uma vez a vida de Jesus, como é que é os momentos de oração dele? Parece que era algo contínuo, né? Contínuo. Então isso é algo que a gente está desenvolvendo, né? O Senhor nos permite isso. É mais uma das bênçãos do Senhor para nós, né? A oração, poder ter acesso a Deus, né? Isso foi um presente para nós. Então a gente precisa usufruir. Viver sozinho, isolado, não resolve, né? Não resolve. Então a gente viu ontem, né, que alguns personagens são ousados nisso, né? Alguns personagens até fazem birrinha, né, com Deus, né? Mas conversam com Deus, e Deus responde depois, está errado, né? E no final ele fala o quê? Bem, eu só ouvia falar de Deus, né? Agora eu conheci ele, né? Jó, né? Falando sobre isso. Quer dizer, é para conversar com Deus, é para falar com Deus. Os salmos devem nos ajudar nisso, né? Lembra, quer aprender a orar? Leia salmos, né? Então é uma boa regra para nós aqui, né? A gente aproveitar isso. Bom, tranquilo essa parte aí? A gente falou também ontem sobre a questão do... Não tem mais aqui, né? Então, nós temos à nossa frente o estudo de uma obra milenar, inspirada e preservada por Deus. Única em seus relatos íntimos, sentimentais, com sublimes poesias de homens que procuravam estreitar seus laços com o Senhor. Falou sobre isso já. Então, é um livro preservado para nós. Né? Então, vamos aproveitar esse livro ali. Aproveitar o que Deus guardou para a gente. O nome. A gente falou ontem sobre isso também, né? Então, eu pelo menos, né, na minha vida, escutei normalmente chamar de Salmos ou de Saltério. Salmos é mais comum e Saltério não é muito usual, né? Não é muito comum a gente falar isso hoje. Então, se a gente pegar a pensar no Velho Testamento, essa era uma obra anônima, não tinha um nome, certo? Mas os judeus tradicionalmente começaram a se referir a ele como o livro dos louvores. Então, essa é a forma como os judeus chamavam ele, né? O Sefer Tehillim, né? O livro dos louvores. Então, assim que o judeu chamava ele. É como se dissesse assim, o inário. Esse é o nosso inário, né? Salmos para eles era o inário, o livro dos louvores.
E a gente pode pensar, né, sobre isso, né? Bem, se era para o judeu era livro dos louvores, da onde surgiu o saltério e salmos? Não tem nada a ver, né? Não podia chamar de louvores, de inário, né? E a gente viu que isso veio para o quê? Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, na Septuaginta, o autor lá, quem traduziu, colocou o nome psalmói ou saltério. Né? Esse é a palavrinha do grego, né? Psalmói e saltério. Certo? Então, esse termo veio da palavra grega psalo. Psalo significa o quê? Dedilhar, né? Tem a ver com canções acompanhadas com instrumento de cordas. Então, esse quer dizer, quem está traduzindo ali, o grego, sabia que os salmos eram usados para cânticos instrumentais. Então, colocou essa referência lá. Está falando que isso aqui é um conjunto de livros tocados. Né? Então, isso veio do grego. O judeu não chamava assim. Mas, quando traduziu para o grego, veio esses nomes ali. Por isso que nós temos esse nome nas nossas Bíblias hoje. Tá? Então, eu achava que saltério era instrumento musical. Então, ele vem também desse termo grego e é um tipo de uma harpa, né? Também é um instrumento, tá certo? Então, tudo vem da palavrinha dedilhar, certo? Saltério é o quê? É um grande instrumento de dedilhar. É a mesma origem. Então, o manuscrito grego da Septuaginta, que a gente chama de Códice Vaticano, chamou ele de psalmos. Já o manuscrito do Códice Alexandrino chamou ele de psaltério. Por isso que nós temos salmos e saltério, né, por causa desses manuscritos ali. Tá? Então, essas são as duas, a origem dos nomes para nós. Né? Se a gente pegar, por exemplo, Lucas, né, em Atos, né, em Lucas mesmo, ele vai chamar o quê? De Biblopsalmon, né? Psalmon, né? Que é o livro dos salmos. Então, o próprio evangelista seguiu a tradição grega e chamou o livro de o livro dos salmos. É assim que a gente tem lá, você pode abrir em Lucas 20, né, em Atos 1, você pegar a versão grega, você vai ver essa palavrinha aqui, né? Então aqui o Biblo, né, que é livros, né? E o Psalmon, que vem da origem daquela palavra do grego, né, chamando livro de salmos, né? Certo? Então essa é a identificação. Tranquilo aqui? Suave. E a gente viu também que quando foi traduzido para o latim e para depois o português, eles tiraram o quê? O que era psalmos ficou salmos e o que era saltério ficou saltério, sem aquele P. Por isso que nas nossas versões a gente manteve o nome salmos e saltério nas versões. Aqui a gente tem um quadrinho, né, do Álvaro, que vai mostrar, né, na Bíblia hebraica, na Bíblia grega e na Bíblia latina como é que ficou o nome. Né? Então, Terrilim, depois Biblos, Salmon, né, e depois no latim que ficou o Psaltério, né, certo? O livro Psaltério, né, que ficou assim. Aí no português só manteve a mesma coisa, transliterou o nome. Essa é a origem do termo dos salmos. Vamos falar um pouquinho sobre o psalo, né? Então, a gente falou que esse nome psalo é o que originou os salmos, né? Os salmos, né? E esse verbo significava o quê? Dedilhar, instrumento de salmos. Só que essa palavra acontece 4 vezes no Novo Testamento. E foi a pergunta de ontem, né? Acontece 4 vezes no Novo Testamento. Qual é o sentido? Está falando de instrumento? A palavra não é essa, né? Está usando no Novo Testamento. Então está falando o quê? Igreja, cantai a Deus com salmos, instruídos, aconselhados uns aos outros com salmos, cânticos novos, espirituais. Está falando o quê? Está falando daquele termo, né? Da palavrinha dedilhar, instrumental, né? Qual o sentido disso, né? Na verdade, o sentido, por exemplo, que a gente tem em Romanos, em 1 Coríntios, em Efésios e em Tiago, é de cantar louvores. Esse é o sentido, né? O sentido é esse, né? Não está ligado a tocar, dedilhar instrumentos. Isso não está ligado com isso. No Novo Testamento, o sentido é de cantar louvor. Eu vou falar mais sobre isso. Mas cantar louvores. Certo? Esse é o sentido do Novo Testamento. Não é sentido de dedilhar. O que aconteceu? Né? Para que isso, eu vou deixar vocês copiarem. Mas o que aconteceu? Qual a história? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre a história dessa palavra para exemplificar isso aqui. Tá bom? Enquanto alguns estão copiando, quem não está copiando, abre Romanos 15, 9, outro em 1 Coríntios 14, 15, outro em Efésios 5, 19, outro em Tiago 5, 13. Vamos ver se estão certos ou passagens. Romanos
Romanos 15, 9. Tiago, Ótimo. Efésios. Muito bom, foi só 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Isso. Pode ler na ordem. Romanos 15, 9. Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. Pronto, então a palavrinha louvarei aqui é a palavrinha salvo, no grego, traduzida como louvarei. Bom, 1 Coríntios 14, 15. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Pronto, a palavrinha cantar aqui tem a ver com a palavra salvo novamente. Bom, Efésios 5, 19. Falando entre vocês com hinos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Pronto, muito bom. Aqui a gente tem tanto a palavra salvo quanto a palavra salmos, né? Desse texto que tem a ver com louvores e com o próprio livro de Salmos. Muito bom. Tiago 5,13. está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Está alguém alegre? Cante louvores. Pronto, novamente. Então tá, a palavrinha tem a ver com o quê? Salmo. Sempre tem a ver com cantar, com louvar. Certo? E a gente não está falando de tradutores da Bíblia aqui que são da Igreja de Cristo. A gente está falando de pessoas peritas no grego, então traduzindo com o quê? Como cantar e louvar. Não tem ligação nenhuma com dedilhar aqui ou tocar instrumentos, tá? Então, o que aconteceu? Né? Na versão do Antigo Testamento, o sentido não era dedilhar? Era. A mudança aconteceu o quê? Ao longo do tempo, entre o Velho e o Novo Testamento. O sentido dessa palavra passou a ser empregada como um cântico ou uma coleção de cânticos. Então, ao longo do tempo, não era mais, o significado da palavra não era mais instrumento, e sim o cântico em si. Então, esse termo grego, na Septuaginta, era da época do grego clássico, o grego mais antigo, né? Certo? Então, no grego clássico, o significado é dedilhar instrumental. Mas, com a influência da Bíblia grega e também a chegada do cristianismo, foi ganhando um novo sentido. Então, nos dias de Jesus, o sentido da palavra salvo era outro, né? Inclusive a língua grega também. Então, quando a gente fala do Novo Testamento, o grego não é mais grego clássico, é o grego chamado de grego comum, né? O grego koiné. É uma outra língua, diferente, né? Então, se você pegar, por exemplo, a lexicografia, lembra, léxico no grego é dicionário. Toda vez que tem grafia de escrita, normalmente tem sentido de estudo, né? Você pegar o estudo dos dicionários, né? Por exemplo, ele vai, de forma conclusiva, ele vai mostrar o quê? Que psalmo, no grego koiné, tem sentido de louvor não instrumental. Sentido de louvor não instrumental. Então, no sentido de psalmo, o acompanhamento por instrumento de cordas, ele se tornou o quê? Secundário e completamente foi esquecido. Então, a palavra ela foi mudando o sentido ao longo dos anos. Então, quando um autor do Novo Testamento escreve esse termo, ele está pensando no quê? Em cântico e no louvor. Não tem nada a ver com um instrumento, com um acompanhamento de instrumento. Certo? Isso parece estranho para a gente? Não é estranho, não. Você pega palavras em português, elas mudam com o tempo o sentido. No sentido de 30 anos atrás, 40, não é o mesmo sentido de hoje, em muitas palavras. Certo? Então, há um sentido diferente. Então, quando você pegar um dicionário, uma ferramenta grega, você não vai ter dúvida sobre esse assunto. Quando eu falar essa palavra, está falando do quê? De louvor, de cântico. Não está ligando a um acompanhamento instrumental. Está falando dessa questão aqui. Certo? Tá, eu não coloquei as referências aqui, mas na apostila tem, né? Isso aqui não foram coisas que eu inventei, né? São vários autores diferentes de diversos livros e muitos, a maioria deles, não são da Igreja de Cristo, né? São autores denominacionais. E eles mesmos estão descrevendo o quê? Que essa palavra, o sentido dela no Novo Testamento, não tem ligação com aquela palavra do grego clássico. Não tem um acompanhamento, certo? A palavra está falando simplesmente de louvor, do livro, do conjunto de cânticos e não de um acompanhamento, certo? Então isso, né, tem Uma coisa específica, né? segunda mão. Seria certo eu pensar que eles começaram a largar o instrumento lá no cativeiro da Babilônia, quando eles pediram para cantar e eles falaram assim, mas como, né, cantar aqui?
penduraram um instrumento ali. Então, a gente tem que ver a história do instrumento, né? Se a gente tiver tempo, no sábado a gente deve chegar nessa parte um pouco da aula, né? Falando um pouquinho sobre essa questão. Mas, por exemplo, né? O instrumento musical, para o cântico e a adoração, né? Ele era usado de uma forma específica, né? Então, tinha um grupo específico, num momento específico, né? Para isso. Então, depois do cativeiro, a gente vai ter o surgimento das sinagogas, né? Então, longe de Jerusalém, né? Até no Novo Testamento de Jerusalém também, né? Mas a gente vai ter umas casas de orações. Eles não usavam instrumentos lá, certo? Nem no futuro, não é por falta de dinheiro e recursos, não, nem no futuro. Nas sinagogas eles não usavam isso, né? O instrumento. Então a igreja, né? Além de a gente não ter nenhuma indicação no Novo Testamento da igreja usando instrumento, nenhum ensino incentivando a usar instrumento, a igreja segue esse princípio também, o princípio das sinagogas, né? Onde não se usava esse instrumento. Então a gente não vai ter, nos primeiros séculos da igreja, até uma boa quantidade de tempo, a gente não vai ter instrumento musical na igreja. Certo? Então, você pega, por exemplo, a igreja católica, né? A igreja católica não usava instrumento uma boa parte do tempo. Inclusive, quando ela se divide, né? Em católica grega e católica romana, a católica grega até hoje não usa, né? Ela nunca inseriu a instrumentação, desde o seu primórdio, né? Sempre se manteve livre, né? Do instrumento musical. Então, o instrumento musical é uma coisa mais moderna, né? E qual é o ponto disso, né? Algumas pessoas podem citar isso, né? Mas a palavrinha psalo, né, lá, não estava falando de instrumento? No Novo Testamento, quando fala, não está falando de instrumento? Não está falando, tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque usar instrumentos você usa por outros motivos, né? Por sua conta e risco, né? Mas não por causa dessa palavra. A palavra não tem nada a ver. Isso a gente vai ter, como eu falei, os próprios estudiosos, independente da crença denominacional, eles chegam nessa conclusão baseada no quê? Na lexicografia, na língua do Koine do Novo Testamento, nos estudos mesmo das épocas. Né? E hoje? O sentido da palavra psal nos dicionários de hoje, alguns ainda falam que é instrumento de corda, né? Não, nos dicionários de hoje não. Não. Você pega você está falando de um dicionário do grego Koine e você não vai ter isso. Vai falar o sentido dela da palavra mesmo, como os tradutores usam. Eu tenho um dicionário aqui no celular que... Então, mas aí que tipo de grego que é esse seu dicionário? não fala se eu conheço ou não. Então, mas você dá a ideia do... então, ou provavelmente é um dicionário sem qualidade, né? Você pega um nexo de qualidade, qualquer nexo desse aí você vai ter. O Álvaro até cita no livro dele, né? Eu sempre me pergunto, que houve um dicionário famoso antigamente, que numa versão dele ele colocou o significado antigo. Né? E teve um problema que nas versões posteriores ele corrigiu. Ele corrigiu o livro. Né? Um dos principais dicionários que tem em alemão. Então você pega as principais ferramentas do grego. Os principais falam da forma correta. Exatamente. Não tem perigo de a gente falar isso, a pessoa tem um dicionário e falar, não, está aqui o... Hoje está livre, né? Qualquer um, você pode pegar o Wikipedia lá e definir como dicionário e você pegar o que escreveu. Né? Então você não tem. Por exemplo, o Android, de certa forma, é livre. Você, qualquer um quer fazer o dicionário grego do Walter. O Walter escreve lá o que escreveu, lança o aplicativo, pede para o Juninho fazer, o Juninho faz o aplicativo e lança. Acabou. Né? Tá certo? Então não tem essa regra. Então por isso que a gente fala, né? A importância de ter bons materiais. Né? Então, bons materiais não tem a ver com preço normalmente, né? E não tem a ver com quem escreveu, assim, né? No sentido, o meu amigo escreveu, eu vou comprar. Não, né? Tem a ver com qualidade dele, né? Então, e normalmente são caros. Né? O Efésios 5,19 seria um sinótico, tipo, falando coisas repetidas, que lá fala salmos e louvores, entendeu? Seria... Então, eu entendo que ele está falando, na minha visão, ele está falando de louvar e está falando do livro. Né? Ele está pensando no livro, está pensando. Canta lá, igual a gente faz, né? Então, é mais ou menos esse ponto, né? Certo? Então, e acho que em Colossenses, um pouco disso também. Vai usar, cantem com salmos, nosso livro Salmos, né? Cantem com hinos novos, quer dizer, louve a Deus, né? De diversas formas, né? Não se limite só aos salmos, né? Mas usa ele e usa também outras coisas. Como a gente faz aqui, né? A gente canta hinos que os irmãos compõem, a gente canta hino dos próprios salmos. Quantos salmos a gente canta, né? Antigamente os irmãos colocavam um pouquinho mais, né? Embaixo a citação do salmo. Legal. Salmo 100, né? Bom saber, né? A gente canta assim. Então eu entendo dessa forma. Está falando do livro. Aí, quando o autor não traduz como louvor a palavrinha, é porque a ideia ali, ele mantém a palavra salmos, é porque a ideia é justamente o livro, né? É o que ele fala falando.
Exatamente. E a gente vai chegar a um ponto também que, por exemplo, Colossenses fala para a gente aconselhar e instruir no Salmo. Então, esse é um outro ponto para a gente pensar, né? Na usualidade dos Salmos para nós hoje. Né? Como é que a gente faz isso? Né? Então, se Deus permitir, a gente vai chegando nesses pontos aí. Então, Mas deu para entender? o sentido foi alterado na transição do... Naturalmente, ao longo do tempo, o sentido foi mudando. E Mas quando foi mais ou menos do velho para o novo nesse período. porque lembra que a Septuaginta é uma tradução do segundo e terceiro século antes de Cristo, né? Então, foi dessa época até os dias de Jesus, houve essa transição, essa mudança da palavra. Então, o acompanhamento instrumental perdeu força e foi sumindo. E o sentido de cantar, de louvar, é o que mais toma conta nos dias de Jesus. Então, esse termo, esse verbo, quando é usado no Novo Testamento, está sempre traduzido. Você pode ver, tem qualquer versão bíblica de grupos instrumentais. Você pega e eles vão colocar o quê? Louvar, cantar e não coloca dedilhar. Então essa é a outra grande defesa que nós temos se alguém pegar um dicionário desse assim de singularidade, né? Entendeu? É isso, mas então por que o autor não colocou? O cara é instrumental? Por quê? Porque o sentido da palavra não era esse. Era simplesmente cantar, louvar. Esse é o sentido. Bom, essa parte dá para entender, tranquilo? Certo? Então, palavras elas mudam os seus sentido, isso é normal, tá? Só quando se trata da Bíblia a gente tem que tomar cuidado, né? Quando se trata da Bíblia tem que tomar cuidado. Com certeza. O que significa? Se fosse colocar hoje no dicionário popular de religiões, batismo, o que seria definido, né? A gente falou isso ontem. Pode ser um dicionário Seria um ritual religioso, de membresia de igreja, que pode ser por aspersão, pode ser... Derramamento. Tá, se for um dicionário contemporâneo, vai dar isso daí, né? Você não trouxe aquela Bíblia não pra gente. Vocês iam rasgar minha Bíblia, né? Fogueira santa. Vocês iam fazer a fogueira santa de Israel? Isso, tudo bom? Olha, Salmo 1, cara. Vamos ver Salmo 1. Salmo 1, esse é maravilhoso, hein? Agora sim. Hein, Valde? Não se assenta. De dia e de noite. Salmo. Várias vezes que eu queria ver uma versão diferente, olha que eu não quero, né? Eu olhava no Salmo 1, né? Porque ele dizia 6 de cor, assim, às vezes a pessoa e vai olhando a forma da escrita. Né? Muito bom. Vamos lá. Salmo número 1, versículo 1. O que aconteceu no futuro? Ele voltou, né? Por quê? Você não consegue ser isento, né? Não consegue. Lembra José, né? Saiu correndo dali, deixou a roupa com a mulher, correu, fugiu de lá. Isso é a felicidade. É você desviar daquilo, né? Por exemplo, a gente tem um jovenzinho aqui em Campinas, né? Que ele foi convertido, né? E um dos problemas dele que ele tinha era a amizade dele. Só que ele não queria largar aquelas amizades. Né? O que acontece? Ele está com elas até hoje. Aqui ele não está mais. Entendeu? Não dá. Ou se você está andando, participando, imitando, você está naquele grupo, você não consegue, né? Então, são coisas que a gente tem que entender isso. A gente não está pregando um tipo de radicalismo aqui, né? Tá certo? Não no sentido de cristão radical, o ponto não é esse. O ponto é que ou você vai andar no caminho do Senhor, ou você vai andar no caminho do pecado. Não tem como ser duplo, né? Tá certo? Eu sou um cristão, mas eu sou sonegador de imposto. Eu sou um cristão, mas eu dou meus jeitinhos na vida. Não tem como. Você não está sendo um cristão, você está sendo um mundão, né? Está seguindo o mundo. Exato. Isso, né? Como se fosse comum, né? Você é participante de pirataria, é participante de gatos, é participante do gato net, né? Essa aí pode. Eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês outra vez que quando eu estava mudando daqui, eu coloquei para vender alguns móveis, né? E uma pessoa pegou e perguntou, né, pelo LX, lá se eu trocava, né? Eu usava um aparelhinho, uma foto do aparelho, né? Eu nunca tinha visto isso, né? Ele disse o seguinte, aquele aparelho, se você já teve net na sua casa, qualquer esse cabeado, você pluga naquele aparelho e ele libera o sinal para a internet para você. Puxa vida, né? Como as pessoas são inteligentes. Eu fiquei admirado com aquele aparelho, né? Olha que coisa errada, né? Como é que pode? Olha que coisa errada! Eu imaginei que tinha um aparelho desse jeito. Olha a inteligência do homem para coisa errada, gente. Como é que pode, né? Aí se você pega um negócio daquele, o que você está fazendo o quê? Você está sendo participante do quê? Do que é pecado, do zombador,
né? É dessas coisas que está sendo participante. Mesma coisa. Né? Ah, mas é porque é caro, não compra então se é caro, mas não pode, sabe? Que caminho está seguindo? Qual é o fluxo que está seguindo? Né? É o fluxo da felicidade de Deus, né? Um homem de Deus dizendo? Ou é o fluxo da felicidade do mundo? Porque da felicidade do mundo, vai eu pagar R$50 no DVD comprar por R$1, ou copiar em casa de graça para mim e sair vendendo, né? No caso, né? Então, que felicidade dá, né? Economizei 49, né? Estou feliz, estou contente, né? Por mês, né? Troquei por um móvel meu lá, estou com uma internet, agora que não pago mais nada por mês, né? Olha que felicidade, estou feliz, né? Para o mundo, né? Bem-aventurado. Para o mundo, né? Para o mundo, né? Certo? Então não é uma bem-aventurança, né? Então a gente tem que entender essas coisas, né? Nós não estamos aqui para seguir o conselho, ser participante das coisas de quem? Do pecado. Coisas que são erradas, né? Por Deus. Então a gente tem que entender essas questões, né? É importante a gente ver isso, né? Elias, aqui ele dá 3 exemplos aqui, ó, no livro, que ele fala assim, ó, não pense como os que não têm tempo para Deus, que é o primeiro. E não haja com as pessoas ao seu redor que fazem as coisas como querem, que é o mundo, né? E não se associe a sua vida a pessoas que vão afastá-lo de Deus. Isso é interessante. É verdade. Então a gente para pensar na sua vida e ver qual é o fluxo do mundo que está influenciando você, né? Porque a gente tem uma guerra muito grande, é comum isso. A gente está nesse mundo aqui. E Jesus não quis nos tirar desse mundo. Né? Na oração dele, lembra, em João 17? Eu não peço para você tirar eles desse mundo. Né? Mas a questão tem a ver com a maldade do pecado. Né? Para a gente não ser influenciado por esse mal. E sim influenciar pelo que é bom, pelo que é correto. Né? Eu lembro de um outro irmão uma vez que ele tinha uma internet, na net em casa lá, né? E ele pagou a mais para o cara, ele pagava a mensalidade mínima, mas o cara abriu todos os canais para ele, né? Gente, não engana, né? Isso aí. Você está pagando R$30 para ter o canal mínimo e tem um canal de 300, né? Isso é certo, né? É normal isso, né? Poxa vida, né? Você pode bater uma fiscalização lá, o que acontece com você? Vai ser multado? Então, quer dizer, até para o mundo isso é crime. Então, são coisas para a gente pensar, gente. Que fluxo está seguindo, né? É o de bem-aventurado, né? Ou é de infeliz, miserável, né? Então, são coisas para a gente pensar aqui. Não é esse que é o ponto. Lembra da história de Acã? Né? Quem lembra da história de Acã? Você lembra? Eu falo a história. De Acã. Ué, você fez assim, não lembra? Estamos aqui Você está comendo comigo, né? Sem me pegar. Alguém lembra disso? Não? Lembra lá em Josué, né? Eles invadiram os povos e eles não poderiam pegar nada daquele povo. Né? Não podia pegar. Ele olhou uma capa babilônica bonita, viu mais algumas coisas e pegou e escondeu na quebradeira. Né? O que aconteceu? Desgraça para todo mundo. E no final ele foi castigado e toda a família dele, aparentemente, também. Né? Então, esse é o ponto. Ele está dizendo aqui por quê? Porque vai ter problema. E não é de felicidade para a sua vida. Certo? E eu não estou desafiando você, mas talvez você já consiga pensar em coisas que você fez no passado, que escolheu por esse lado e tem consequências até hoje, né? Na vida da gente. Né? Não é difícil a gente ver essa infelicidade quando a gente vai pelos caminhos do pecado, da zombaria, né? Da impiedade. Né? Então, a gente precisa definir, né? A felicidade é essa. Versículo 2. O contrário disso é o quê? É o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então é só isso, né? Então no dia você tem que meditar na palavra de Deus, ter prazer nela, só de dia e de noite. No restante você pode ficar livre, né? Se sobrar uma madrugada, né? Não é verdade? Madrugada é noite. Ah, é noite? É. Então o resto você sobra, né? Pra você. Quer dizer, o que acontece? O cristão tem que fazer o quê, né? Ele tem que estar pensando nas coisas de Deus o tempo todo, gente. Eu não desligo o cristianismo, olha, eu acordei hoje, fiz minha oração, comi com a minha família, vou para o trabalho. Opa, desliguei o cristianismo, agora eu vou para o trabalho, né? Quando eu volto para o meu trabalho, eu digo de novo, opa, voltei a ser cristão, né? Ou pior ainda, né? Cheguei domingo de manhã, no prédio da igreja, né? Liguei o cristianismo, né? Aqui na esquina. Não, aqui entra no prédio, né? Entrando, nem vai não é na esquina, não. Na esquina ainda você está xingando o cara no trânsito, está estacionando no lugar errado, né? Subiu aqui, aí que subiu a rampa. Pum, subiu, eu sou cristão agora. É mágica a rampa, é automático. Você vai subindo ali, você já vai. A vela já vai aparecendo. Aí sai, quando você desce, você deixa a asa, tira a asa de volta, a vela fica lá. Deixa tudo ali no guarda-roupa espiritual. Isso. Não pode, a gente não pode ser assim, né?
nosso trabalho não dá para ser assim, né? Eu lembro de quando a gente era pequeno, hoje em dia não tem muito isso, né? Acho que é até triste, né? Mas quando eu era pequeno, não sei se o Juninho lembra disso também, a gente fazia muita peça de teatro, né? As professoras preparavam a gente ia apresentar lá na frente, né? As peças de teatro. Isso, pagava o bico lá desde criança, né? Mas tinha umas peças que eu lembro que foi bem interessante, né? Que tinha uma pessoa do lado que é como se fosse Jesus, né? Aí ela andava junto com você, né? Aí tinha hora que você queria fazer coisa errada, você falava, não fica aqui, né? Peraí, né? Aí você ia, ele vinha atrás, não, Jesus é para ficar, né? Eu vou fazer coisa errada, né? Então é mais ou menos isso, a gente está querendo, Jesus não vai andar nisso, né? Não vai andar, né? A gente às vezes deixa ele de lado, né? Então eu entro no meu carro, né? Aí o pezinho pesa, né? 150, né? Quer dizer, Jesus ficou aonde nisso, né? Se a pista está dizendo para você andar 120, né? Então a gente tem que pensar nessas questões, né? Sei que é um conflito pessoal, cada um de nós, né? Mas que fluxo que eu estou seguindo, né? Aqui está dizendo que o fluxo que eu devo seguir, do bem-aventurado, é em ter prazer na palavra de Deus, é em meditar nela o tempo todo, né? Estar constantemente pensando, olha, o caminho da felicidade é qual? É esse caminho de pensar nas coisas do Ter Senhor. prazer, meditar. Isso, é isso, você está pensando nisso, né? O que implica? O nosso problema é que, lembra, se eu puder, eu pago para alguém pensar por mim. Eu não quero pensar, não quero. Eu lembro hoje de uma pessoa dizendo, né, que tem uma pessoa que foi da igreja, né, que diz assim, né? Mas eu não quero estudar a Bíblia, né? Não é verdade. Né? Mas aqui está dizendo que a gente não só quer, como a gente quer o quê? Pensar nela, nas coisas de Deus, o tempo todo. É pensar e colocar isso na nossa vida. Isso a gente deve participar, a gente deve andar, a gente deve imitar as coisas de Deus, né? O que Deus fala pra gente, né? E isso é ser feliz. Não vai ser economizando R$40 numa pirataria, né, que você vai ser feliz. Não vai ser isso, né? Até por conclusão da vida, a gente vai ver Salomão dizendo e a gente também concluindo que, na verdade, você não ficou mais rico ou mais pobre com R$30 por mês, né? Eu lembro do meu pai dizia, né, que eu não vou ficar mais rico com R$30, nem mais pobre, né? Vai ficar a mesma coisa, né? Então é verdade, né? Não pensa dessa forma porque não é verdade. A palavra de Deus vai dizer que não é assim. Primeiro que quem nos ajuda, né, quem nos dá o sustento é o próprio Deus, né? Tá certo? Não vai ser por causa disso que a gente vai. Até tem gente que diz assim, não, mas eu fazendo isso eu posso ofertar mais, né? Ai meu Deus, será que oferta? Que mentiroso. Será, né? Julinho. O interessante do 2 é que fala que satisfaz, ou seja, aquilo que você está procurando, ele dá conselho, ele completa, ele é o seu amigo. Então a lei de Deus traz isso, que a alegria de buscar coisas na lei e não fora. É verdade. Sabe que tem coisas que é claro pra gente, né? Eu lembro, estava conversando hoje numa fila da farmácia, hoje com um rapaz, e ele estava dizendo isso, que na verdade, conversando com o médico também, né? Ele estava falando sobre isso, que na verdade, o que é mais prazeroso, né, pra gente, né? Então, de repente, a gente está vendo tanta corrupção no Brasil, né? Tantas coisas, né? E esses caras, sabe que eles conseguem dormir, né? Sabe que eles estão seguros mesmo, né? Estão amarrados com todo mundo, né? Você não vai ter na sua vida, talvez, um roubo que ele fez, né? Uma propina que ele recebeu, você vai ver na sua vida todo dia trabalhando nessa, não vai receber o que ele ganhou. Mas só para poder chegar em casa, dormir, orar ao Senhor, dormir tranquilo, confiante na palavra de Deus, isso é diferente. Isso é felicidade. Isso é pai. O próprio médico estava dizendo isso hoje, que ele estava falando que ele estava falando algumas coisas ruins que ele passou com pessoas enganadoras na igreja, né? Mas ele estava chegando nisso aí, ele falou assim, poxa, né? Eu chegar em casa, ter a minha família, né? Poder estar com a minha família, tá? Que felicidade maior que é essa, né? Eu lembro do Márcio uma vez, não sei se o Márcio lembra, logo no começo que eu estava aqui, a gente foi junto, né? O Márcio estava dizendo, que o Márcio militar, meu pai também, né? A gente estava falando sobre bicos, né? Que meu pai dizia, muitos soldados policiais ganhavam bico, ganhavam dinheiro do bico que não ganham o salário dele, né? Muito mais, né? Só que negligenciaram a família, não tinha tempo para nada. E esses caras estão bem hoje. Vai ver se está com muito dinheiro assim, vai ver se está com felicidade. Não dá felicidade, não é esse ponto. Não dá para trocar o fluxo do mundo pelas coisas de Deus. Mas como é que a gente vai saber disso? Meditando na palavra de Deus e tendo prazer nela, satisfazendo com as coisas de Deus. É o que Deus fala e eu tenho prazer nisso. Eu acredito nisso, é isso que eu vou fazer. Custa para mim? Talvez eu vou pagar mais caro no CD. Ou vou demorar para ter ele. Né? O problema nosso hoje com a pirataria é justamente que nós hoje no mundo do cartão de crédito, a gente não poupa para ter, né? A gente passa e paga, né?
verdade? Então a gente não aprendeu a conquistar as coisas. Então a gente quer coisas no imediatismo. Né? Então o pirata é mais fácil. Sonegar é melhor. Né? Então isso são coisas melhores. Então a gente tem que entender essas coisas. Né? Olha, na verdade não. Né? Fica com a palavra de Deus, medita nela e se satisfaça com o que Deus fala. Porque isso traz felicidade verdadeira. Isso sim traz felicidade verdadeira. E agora ele vai exemplificar, né? Ele vai comparar. Né? Olha, é como, no versículo 3, uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Né? Então, é interessante que naquela região, por exemplo, deles, né, água corrente não é costumeiro. Né? As águas eram mais de quê? Eram mais de poços, né? Águas paradas. Então, quando reflete aqui em águas correntes, é água corrente aquela que dá vida, traz vida. Né? Você lembra que a própria população naquela época e hoje também está destinada mais em lugar que tem água, né? Porque água é vida, né? Como dizem por aí. Né? Então, quando fala de água corrente, é justamente essa água que vai dar fruto na árvore, a folhagem não murcha, não é aquela água de parada que está no canto, não, aquela água que traz vida. Né? E está dizendo o quê? Que assim é aquele que tem junto de si a palavra como essa água. Né? É a palavra que dá vida, que desenvolve a árvore. Né? É essa palavra aqui. E vai fazer o quê? Que você seja bem sucedido. O que é ser bem sucedido aqui? Eu entendo que é semelhante aqui ao bem-aventurado. Né? Certo? E novamente, ser bem sucedido para o mundo é diferente do que ser bem sucedido para Deus. O que é ser bem sucedido para Deus aqui? É ter prazer na palavra de Deus. É você imitar, andar e deter as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Isso é bem sucedido. Não é qual o ponto da sua empresa, a escala hierárquica do emprego que você chegou, se você é um CEO, um presidente ou não. Não é quanto o salário que você está ganhando. Não é isso que é sucedido. Né? A juventude hoje não é diploma de faculdade. Não é a faculdade que está entrando. Essas coisas não vão dizer para você ser bem sucedido ou não. Não é esse o ponto aqui. Né? Obviamente que a gente sabe que a gente vai trabalhar, vai estudar, isso faz parte do ritmo nosso. Mas não é isso que vai ditar para você ou definir se você é bem sucedido ou não. É quantos cursos você fez, quantos idiomas você fala. Não é isso que é bem sucedido. Né? As pessoas assim, chega por exemplo na minha idade, assim, perto dos 35 anos, se você tem um carro bom, né, tem uma casa própria boa, você foi bem sucedido na sua vida, tem um bom emprego, né? Bem, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Você pode ter essas coisas aqui e ser mal sucedido nas coisas de Deus. Né? Então, a gente pensar de novo, né? Tem que ter o quê? A palavra de Deus como essa fonte de vida. Né? Nossa, né? E precisa o quê? Meditar, refletir. Né? O cristianismo nosso atual, ele é um cristianismo que tende a ser mecânico. Né? Eu venho aqui, escuto a mensagem do domingo, a escola dominical, passo a semana e eu nem penso nas coisas de Deus. Né? Eu sigo o fluxo normal do mundo. Né? Sou um trabalho. Posso ser uma pessoa boa para o mundo, né? Eu não trago minha esposa, né? Eu trabalho, pago minhas contas, não devo para ninguém, não sou enganador. E isso para o mundo, na palavra de Deus, é muito mais do que isso. É você pensar em tudo que você faz. Né? Você está sendo um cristão no seu trabalho? Né? Você é um bom exemplo na forma como você vive com as pessoas? No seu trato com as pessoas é amoroso? Você é evangelístico pela vida, refletindo Jesus Cristo para as pessoas? Né? E isso é bem sucedido. Se você ganha um salário, 2, 3, 4, 5, não faz diferença. Faz diferença. Se o senhor quiser dar mais para você, amanhã ele dá. Se quiser dar menos, ele dá também. Então, o ponto é o quê? É ser bem sucedido na forma como você vive na prática da palavra de Deus. E isso é ser bem sucedido. Né? O quanto eu estou desenvolvendo o cristianismo. Né? Certo? O quanto, né? Certo? Então, na minha vida. Né? O quanto eu mostro isso. E isso é ser bem sucedido. Certo? É ser bem-aventurado. Diferente dos padrões do mundo. O padrão do mundo não é o importante para nós, né? E ele vai explicar no versículo 4, né? Os ímpios não são assim. São como? Palha que o vento desfaz. E você sabe que a gente consegue ver isso, né? A Globo é um grande influenciador no Brasil de palhas, né? É verdade? Então, nós estamos numa era hoje, por exemplo, que é comum o homossexualismo, né? A Globo prega isso, mostra isso como comum nas coisas dela, e você vai ver isso muito fácil, as pessoas o quê? Como palha, sendo direcionados por ela, né? Tinha uma outra época que, em épocas antigas, né, você vai ver que tinha outras modinhas no momento. Né?
E as pessoas estavam seguindo, né? E essa palha influencia também a igreja. Agora começou a palha do relacionamento aberto. Então, as pessoas não seguiam o fluxo, porque são como o quê? São pessoas que vivem Tá passando na no malhação. no fluxo do mundo de impiedade. É. Impiedade. E a gente tem que saber disso. Olha. Isso acontece. Sabe que não é estranho entre jovens da igreja hoje achar que o homossexualismo é algo comum. Certo? Não é estranho. E agora vai ser relacionamento aberto. Eu lembro de ter visto uma pesquisa um tempo atrás, não muito tempo atrás, que estava dizendo que chegaram nos Estados Unidos, entre jovens da igreja, né, cristãos, e fizeram uma pesquisa perguntando sobre algumas coisas claras na Bíblia que são erradas, né, mas que estão na mídia, né, atualmente. Né? E muitos não sabiam identificar que isso era pecado. Né? Então, quer dizer, o que está sendo de meditação, o que eles estão imitando, né? O que eles aprendem no mundo. Então, aí o que acontece? Já nem entendem mais que é algo biblicamente errado. Então, se você não tem prazer na palavra de Deus, não satisfaz com ela, você vai seguir o fluxo de qual? Vai andar, vai imitar. Da impiedade. E vai ser como palha levado para um canto e outro, conforme o mundo determina. Vai ser. Exatamente. Por isso que o cristianismo em casa, né, a sua família, familiar, diário, pessoal, vai fazer diferença na criação dos seus filhos. Né? Porque vai contrapor a qualquer palha, ou qualquer vento da Globo, que vai levar as palhas por aí, para um lado e para o outro. Né? Isso é importante. Cristian? Agora tem uma outra moda que é o poliamor, entendeu? É o relacionamento a três. Já começou a ventilar isso daí também. Até no direito já tem pedidos de reconhecimento de relacionamento a três. Né? Já está começando a virar moda também. Logo, logo vai cair na. O que é isso? Mas lembra que o mundo são ventos, e se nós temos o peso da palavra de Deus, a gente não é levado. Né? A palavra de Deus pesa em nós, né? A gente fica fixo. Né? Não somos movidos por esses ventos. Né? Tem coisas até mais sutis do que essa que no caso eu vejo a respeito, mas essa questão da mídia com os políticos aí, né? Se tratando de meditar na palavra, às vezes se demanda muito tempo a essas informações, a julgar as pessoas, a querer ser juiz, e você não demanda o tempo na palavra. E eu vejo aqui que esse tempo, esse prazer, reflete no fruto, né? E aí a gente não corre o risco de, como Jesus, né, na árvore lá, e não tinha fruto. Estava até aparentemente bonita, né? Mas não tinha fruto. Então acho que não são só essas coisas, tem muito tempo isso, né? É verdade. Não estou falando que não é algo que é preocupante, não é esse o caso. A gente vê um bombardeio de pessoas fazendo comentários sobre notícias até fúteis, entende? E se pondo como juiz e tal. E isso tira, né? Se torna como palha. Né? É verdade, a gente tem que estar. Coisa só. É só a palavra do Senhor que vai nos mostrar as ventanias, né, que tem, né? Porque às vezes tem uma brisinha só, né? Que a pessoa nem sente, né, direito, vai normal, né? Então são coisas importantes. Eu vi muita gente, muitos cristãos que são mais politizados do que conhecedores da palavra de Deus. Certo? Então, nosso foco não é. Eu acho que nós, como cristãos, não temos que ser isentos de tudo, né? A gente tem que conhecer as coisas, saber o que está acontecendo. Mas qual é o meu foco, né? A gente tem muitos cristãos que são melhores trabalhadores do que cristãos, né? São mais vendedores do que cristãos. São mais. Então, a gente tem que se colocar, né? Nós somos cristãos. O fato de eu ser um vendedor, né, é uma momentânea, transitória para todo esse mundo aqui. Eu vou trabalhar assim. O fato de eu ser um professor, o fato de eu ser, é uma coisa transitória, né? Mas cristão é algo eterno, né? É algo para sempre, né? Então a gente tem que colocar esses pesos aqui realmente no que influencia a gente, né? Saber tudo de política, bem, saiba alguma coisa, né? Ter sabendo do mundo, né? É importante, mas a palavra de Deus é mais importante, né? E essa questão de meditar na palavra, de estudar a palavra de Deus, né? Lembra, a gente falou sobre isso, né? Por que nós temos poucos alunos aqui na sala, né? Que cabem nessa salinha aqui, né? Porque não é cultural nosso estudar. No Brasil a gente nunca foi incentivado, talvez agora está começando a ter um pouco mais de incentivo, né? Então a gente está contra o fluxo, né? Agora a palavra de Deus exige que nós gastemos tempo, ó, podia estar em casa, assistindo um jogo de futebol, podia estar dormindo, descansando, trabalhando mais para ganhar mais dinheiro, né? Mas estamos aqui porque exige isso de nós. Nós precisamos, né, disso, né? Então, por quê? Porque é nisso que a gente vai conseguir ter informação
para saber o que são as ventanias desse mundo. Né? Certo? E ter prazer, né, irmão? Exatamente. Pessoal? Não, sobre o que você falou do homossexualismo, mas também tem outra parte que às vezes a gente julga um homossexual que não está preparado para ouvir a palavra de Deus. Então, muitas das vezes a gente também não faz o trabalho que Jesus veio para essas pessoas também. Eu entendo isso, Cristal, só que eu acho que isso, sim, na minha opinião, todos os cristãos, eu concordo com você, né? Mas eu acho que, eu sinceramente acho que isso não é um problema. Eu estava conversando, eu vou te explicar por que eu acho, né? Eu estava conversando sobre um irmão num acampamento de carnaval aqui no ano, né? E ele estava defendendo a ideia do trabalho, né? Que a gente deve estudar muito, trabalhar mesmo, tal. E eu falei para ele, sinceramente, isso não é o meu problema, sabe? Nós vamos correr atrás e trabalhar. É natural, se eu não trabalhar, eu não como. Eu vou correr atrás. Agora, as coisas de Deus eu deixo em segundo plano, né? O que eu estou dizendo é que é a mesma ideia nesse sentido, né? É verdade, nós não estamos preparados para lidar com a pessoa que está em pecado para aceitar ela. Mas a gente não vai ter esse problema. A gente não vê muito cristão por aí batendo em homossexual, tratando mal. Não é esse o ponto. Esse não é o ponto, né? Com certeza eu tenho que pegar a palavra para ele, para mostrar para ele isso, e eu tenho que me preparar para isso. Mas o problema nosso hoje está em aceitar isso como normal. É essa a influência hoje que está colocando. Por quê? Porque é o que está na mídia. Na mídia não está sobre maltrato de homossexual, não está isso. Eles hoje, você pega lá, não sei se você já mudou o foco. Não é julgando, não, mas pega a característica pessoal, vê esses ministros ali. Você já tem ministro do Supremo Tribunal homossexual. Você tem muitos políticos, eles já estão nos topos ali. Por quê? Porque são discriminados, foram discriminados, e para dar uma resposta eles subiram nos cargos, né? O nosso problema hoje, na minha visão, não é esse o problema que paira, né? Mas a influência que a mídia coloca, isso invade a igreja. Conversa para vocês, trabalham com jovens, né? Mas vai conversando para você ver. É comum hoje, por quê? Porque nas escolas se ensina isso, né? Nas escolas se ensina isso. Agora, com certeza eu concordo com você. Nós não estamos preparados para receber pessoas diferentes aqui. Se vier uma pessoa que, característica dela, a gente está tendencioso a apartar da pessoa. Então, uma coisa é você não andar nos caminhos da pessoa. A outra coisa é você não aproveitar a oportunidade de pregação da palavra. Se a pessoa está aqui, ela está aberta a alguma coisa. Né? É um candidato. É um candidato a aceitar. Você também tem erros. E também precisou de Jesus para mudar a sua vida. Então, eu concordo com você nesse ponto. Mas eu acho que esse não é o ponto que está pegando hoje, não. O ponto é trabalhar muito para mostrar o quê? Há um pecado. E pecado é para quê? É para que Jesus mude. Então, trabalha nesse sentido. Mas você entendeu? Você tocou esse assunto, eu vinha conversando com a Cláudia, antes de vir para cá, eu estava vendo uma matéria, e o que mais eu fico indignado, não é que eu quero voltar na época da ditadura, mas se fosse na minha época, essa molecada não faria o que estão fazendo agora. O garoto, ele sentou no colo do namorado desde a sala de aula, e a diretora veio lá e quis afrontar a diretora. Olha só, olha o estado onde o cara chega. Ele afrontou. Ele falou assim, você é homofóbico. Ele começou já a poder inverter a situação. E todo mundo dando risada. Sabe, na minha época o pau comia, o correio. Não era assim, Márcio? O couro comia, não comia? Por quê? O cara tinha que respeitar, né? Não tinha cor. Só que hoje a gente tem que aceitar. E o que vai chegar daqui a um tempo? Não vai mais ter professores. Eles vão desistir, gente. Já está acabando já, não tem mais. Por quê? Eles acham que pode fazer tudo. E a molecada acha que pode, não, vamos fazer. Agora virou festinha. A menina pode ficar de mão dada com outra, se beijando, pode se entrar um casal aqui na igreja. Você vai fazer o quê? Você conivente? Tá, por isso que eu estou dizendo que eu acho que o ponto hoje da gente é trabalhar com todos os cristãos, né, em geral, a juventude também, mas para mostrar um outro lado já. Né, que você não é homofóbico por entender que biblicamente isso é errado. E eles dizem que sim, se você não aceita eles, bem, eu não aceito o pecado. Agora, a vida de cada um é cada um, eu não vou proibir ele, barrar ele, bater nele por causa disso. Né? Mas eu falei para você, eu estava vindo com a aula do SEB aqui, um tempo atrás, aqui parei o carro, cheguei aqui, quando eu estava entrando, tinha um casalzinho descendo na rua, né? Não é nem casal, na verdade, biblicamente, né? Duas pessoas, né? Duas meninas, né? Olharam, viram o nome de igreja de Cristo São Bernardo aqui, né? Olharam para cá, deram um beijo na frente e saíram dando risada. Né? Afronta, né? Eles estão afrontando isso. Então, o ponto é que a geração atual vai ter a tendência a não querer contrapor isso. Né? E a gente tem que saber mostrar isso. Maltratar a pessoa de forma alguma. O Senhor não veio fazer isso. Mas o que é pecado é pecado.
no futuro, né, se pregar contra o homossexualismo dizendo que é pecado, você vai preso? Vamos presos, então. Vamos fazer uma grande reunião dominical nos presídios. Mas a gente não pode tirar essas coisas. Então, são os dois limites das questões, né? Tá? Então, qual é o resultado de tudo isso? Né? A gente deu 1 até o 4, agora o 5 e 6 vai mostrar o resultado, né? Versículo 5. Por isso, os perversos, Salmo 1, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores nas congregações do justo. Então, ele está dizendo a consequência aqui. Quem anda nesse caminho não prevalece, não vai estar na congregação. É simples, né? Não prevalecerão no juízo, né? Não vão prevalecer, não vão prevalecer. Eles não vão prevalecer. Ou não que ele também não é que não vai prevalecer aqui na terra, né? Não, a gente está falando da verdadeira sabedoria, né? Sim, da verdadeira felicidade, né? Aqui, né? Então, não vai ter. E o 6 é o quê? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai passar, vai perecer. Esse é o resultado. Então, nesse salmo de sabedoria aqui, né, ele está mostrando para a gente os dois caminhos e a consequência de seguir esses caminhos. Certo? Então, logo para começar, né, introduzir o salmo, essas orações aqui, a gente tem o Salmo 1 que vai mostrar qual é o caminho da felicidade, né, baseado numa oração de um homem de Deus. Esse é o caminho, né? Na verdade, quem imita, quem anda, quem segue o que o mundo faz, quem isola a palavra de Deus, né, não aceita, a consequência é que vai perecer, não vai prevalecer na congregação, não vai estar junto com Deus no final. O outro lado é isso também, aquele que tem prazer na palavra de Deus, que medita nela o tempo todo, aquele que se dedica na palavra como uma fonte, como uma água corrente, esse não segue o fluxo do mundo, e esse vai fazer o quê? Vai prevalecer com o Senhor no final. Vai ter fruto, vai realmente, o Senhor conhece ele, olha o versículo 6, né? O Senhor sabe quem é. Ele conhece, lembra que ele fala, olha o meu servo jovem. Conhece o caminho do caminho. Ele sabe quem é o servo dele, né? Ele reconhece. No versículo 5, os ímpios e os pecadores são pessoas distintas? Não, a mesma coisa aqui. Mesma coisa, né? Lembra que naquele estilo de paralelismo, não é só uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Tá? E lembra que o salmo aqui, né, o ponto não é, às vezes tem a palavra em si, se você pegar a semântica dela, vai ter algumas diferenças, né? Mas aqui não, o salmo está colocando no mesmo foco, quer dizer, quem não faz a vontade de Deus, esse vai passar. E nem vai ficar na congregação. Não vai, exatamente, porque a congregação só fica aquele que medita na palavra, aquele que anda no caminho do Senhor. Ele fica um tempo. Verdade. Então, é um salmo de alerta para nós, né? Para a gente realmente pensar exatamente nas coisas do Senhor, né? Então, esse mundo tem várias ventanias. Esse mundo vai colocar várias coisas. Cuidado para a gente não se apalhar, né? Ser levado para um lado e para o outro no fluxo do mundo. Né? Isso é importante para a gente, tá? Legal. Bom, pode até ser a mesma pessoa, né? Mas foram organizados e no final alguém arranjou e colocou ele nesses 5 livros que nós temos ali. Então essa é a história da compilação. Ainda uma brincadeirinha aqui para vocês participarem, né? Mas a compilação do livro de Salmos. E também a junção ao longo do tempo, né? Tá certo? Você pode ficar com eles aí, se depois se alguém quiser de volta, pode pegar com o meu. Só para ilustrar, uma ilustração aqui. Não publica para aí. nós. Fazer um livro, né? Faz um livro aí. Tá certo? Então, o livro dos Salmos, ele é evidente, né, que é uma compilação, quer dizer, uma junção de vários poemas, igual vocês fizeram aqui, diferentes, né? É uma junção desses vários poemas de diversos autores. A gente falou sobre os autores ontem, né? Tá? A gente sabe o quê? Que Davi compôs a maioria deles e organizou músicos em 24 grupos de serviço. Então, é razoável, quer dizer, estamos só pensando, né? Que ele tenha começado a coleção dos cânticos. Né? Então é possível que os primeiros livros dos Salmos, o próprio Davi tenha feito o arranjo e deixado prontinho. Por quê? Porque Davi organizou a adoração no templo, que na época dele não tinha templo, né? Foi o filho dele que vai construir, né? Então, quer dizer, ele deixou tudo prontinho, para que quando Salomão constrói o templo, já tenha já as famílias de cantores e organizadores, e é provável que ele já tenha organizado os primeiros livros, pelo menos os 2 primeiros livros do Salmo, para ser o inário da igreja, da congregação deles, né? Não é a igreja, né? Como nós hoje, mas a congregação dos judeus, tá? Então, essa é a probabilidade que nós temos, né? Esses primeiros livros, provavelmente Davi quem teria organizado, já que ele é o compositor da maioria deles, né? A maioria desses salmos ele compôs. Tranquilo essa primeira parte aqui?
Compilação. Suave. Enquanto vocês estão copiando, eu vou explicar a questão do celular. Estava lendo um livro esses dias, né, de um professor italiano, né, que morou no Brasil por muito tempo, e ele estava dizendo que a tecnologia tem sido inimiga da inteligência. Né? E ele vai descrever isso aí. Né? Então, ele é bem durão, né? É um daqueles caras bem turrões, professor bem turrão, né? E ele vai dizer que a tecnologia é um imbecilizador do homem. Então, ele vai comprovar isso, que quando você escreve num papel, por exemplo, atinge parte do seu cérebro que digitando, ou no polegadinha, não atinge, né? Então, é importante escrever, né? Esse papel que vocês estão fazendo, para vocês escreverem no caderno, é porque ajuda na memorização e no aprendizado, né, das pessoas. Então, isso é importante. Certo? Agora, como é que você vai fazer isso? Aí cada um vai organizando. Uns são mais sucintos, outros escrevem mais, né? Então, isso vai ajudando você. Agora, lembra, o ser humano ele é diferente, né? Então, nem todo mundo vai ser assim. Certo? Não estou dizendo que todo mundo é dessa forma. E uma outra coisa que acontece é que nós não temos mais celular hoje, né? Nós temos o quê? Temos aparelhos super modernos, né? Cheios de coisas, né? Então é difícil a concentração ficar 100% ali. Certo? Então, é natural nosso que mesmo quando você está olhando a Bíblia ali, o WhatsApp dá uma piscada, você vai ver que está passando ali. Então, essas coisas não ajudam você. Não ajudam você. Então é bom a gente ter um timezinho um pouquinho anti-tecnologia. Só nisso, só aqui já foi confiscado isso aqui. Né? Já? Ainda vendeu no final do dinheiro para turma, né? Aqui, eu quero. Então, é igual a história do cigarro. Tudo, cara. É igual a história do cigarro. Você tá sentindo mesmo. É isso aí. Né? Certo? Então, são esses fatores. A gente pode mudar essa história, né? Lembra que a tecnologia é importante. Né? Bom, você pega hoje, por exemplo, num tablet, né? Você às vezes consegue colocar 4 versões, né? Junto no aplicativo, né? Da Bíblia, né? Grego, não sei o quê. Então tem coisas que ajudam. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Que ajuda você. Então tem coisas que ajudam. Agora alguém tem que tomar um cuidado. Eu lembro que quando começou a usar a tecnologia, começou a usar um notebook na aula, né? Os alunos traziam, plugavam na tomada e usavam o notebook. Mas até você, né? E às vezes, aqui já faz cor, né? Aí o que acontece? Você via às vezes essa porcaria assim, aí na época tinha aquele MSN, né? E o Skype. Né? Depois foi MSN. Aí clicava lá, o aluno ia fazer o quê? Não consegue segurar. E só um negócio. Oi, obrigado. Então, são coisas para a gente ir pensando, né? A tecnologia, ela pode ser um inimigo da nossa inteligência, né? Então, às vezes é bom a gente dar umas pausas, saber quando usar, quando não usar. Certo? Então, o foco aqui, né? Esquece um pouquinho a tecnologia e depois a gente volta a usar, tá? Tá bom? Mas depois, se você quiser tirar foto, você pode tirar foto também, não tem problema. Essa carteira também de liga, chave do carro, confiscou? Tudo. Confiscado. Vai vender tudo depois. Então, o arranjo final que a Nancy fez aqui, né? No nosso salmo da turma, né? O que os peritos, né? Os estudiosos acreditam é que Esdras teria feito isso. Então, é uma crença judaica. Tá certo? Não tem na Bíblia dizendo isso, mas é provável que Esdras tenha assim. Então a gente viu ontem, por exemplo, que nós temos salmos antes do exílio, salmos durante o exílio e salmos depois do exílio. E Esdras vem o quê? Depois do exílio. Então é possível mesmo que ele tenha feito o arranjo final dos livros, né? Tenha juntado ali os livros, certo? Então são possibilidades nossas, tá? Então, a ordem e o conteúdo do livro na Septuaginta grega concorda praticamente com o texto hebraico, então não tem muita divergência sobre a ordem. É razoável, então, que o livro de Salmos já estivesse completo no 3º século antes de Cristo. Isso é lógico, né? Tá? Quando iniciou o trabalho da tradução grega. Então, quer dizer, quando chega ali depois de Esdras, historicamente já se tinha todos os Salmos completos, 5 livros juntos já, num volume só de hino, né? O inário completo da igreja. Então, quer dizer, da congregação, né? Judaica, né? Então, é essa história aí da compilação, dessa junção do trabalho dos santos. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Bom, hein? Vou dar um pontinho a mais depois. Não sei se tinha perdido por sair, nenhum. Eu vou pagar água. É água de coco, né? Tá, pra quem quer ver esse livro, eu falei pra vocês, né? O nome do autor eles chamam de professor Pierre, né? Ele tem uns livros criando inteligência para concurso, tem uns 3, 4 livros da série. É bem interessante. É um livro pequeno, mas o cara é bonzinho, né? Sabe o que ele faz? É bem legal. Pierre Luigi, alguma coisa, né? Mas é
professor Pierre. São livros sobre inteligência. Ele trabalha sobre inteligência. Ele veio durante a guerra no Brasil, parece, né? Italiano, e trabalhou todo dia como professor há muito tempo. É legal. Se me lembrar depois, quiser mandar uma foto, eu posso mandar a foto do livro, do capa do livro para você. Eu tenho 2 deles, né? Vamos lá. Um fragmento antigo do texto hebraico, datado do 1º século a.C., contém o Salmo 150, de 1 a 6, e logo em seguida, nesse manuscrito, está em branco. Né? O que significa para a gente? É que parece que realmente, desde os textos antigos, acabou ali mesmo. Não tinha nenhum acréscimo a mais. Né? Era esse que acabou ali. Então, quer dizer, a forma como nós temos hoje é a forma como nós temos os manuscritos hebraicos. Né? Então, o Salmo 150 realmente parece, né, com essa coluna branca, ser o último salmo dele. Então, quer dizer, sempre foi assim. Arranjou naquela época, vamos supor, na época de Esdras, e se manteve o livro nessa ordem que nós temos até os dias de hoje. Tá bom? E a referência nossa sempre é o texto hebraico. Né? Por quê? Porque no texto grego você tem adições. Né? Tem apócrifos, né? Inclusive um salmo apócrifo também. 21? 20? Não, o 151. Ah, o 151. Divisão dos livros. Então, os salmos são divididos em 5 livros. E cada livro desse tem um doxo, tem um final, uma doxologia. Certo? Então, a palavrinha doxologia, né, eles atribuem, normalmente tem a ver com louvor e glória a Deus. A gente chamaria de um grande final. Não está gravando ainda? A gente chama de um grande final. Né? Chama de um grande final. Então, Paulo faz isso. Né? Então, nas cartas dele, normalmente ele termina com um grande final, uma saudação para aqueles que estão desejando coisas boas para ele, para o Senhor. Né? E isso é um doxo, uma doxologia. Cada um desses 5 livros, a gente tem também o quê? Dos Salmos, uma finalização. Então, cada livro ele foi finalizado, aí vem um novo livro. Voltou. Posso? Vamos lá, o livro 1. Então, o livro 1 é do Salmo 1 ao Salmo 41. Então, pega a sua Bíblia, por exemplo, e dá uma olhadinha lá no Salmo 41. Vê o Salmo 1, tem escrito em cima, livro 1. Depois olha o Salmo 41 e vê se termina, tem uma terminação, se tem depois embaixo dele, livro 2. Né? Conferindo aí com a sua Bíblia. Está escrito livro 1, 1 ao 41. Muito bom. Então, pode ser que o próprio Davi, como eu falei, ou Salomão tenha juntado esse primeiro livro, tá certo? E parece ter colocado nessa posição de forma propositada. Então, eu não sei como é que o Marcos utilizou para organizar o salmo da fileira dele. Até porque não teve tempo de ler, né? Aqui foi bem rápido, né? Mas então a gente também não sabe como é que quem fez essa organização organizou. Mas parece que o Salmo 1 serviu de introdução geral. Né? Ele é uma boa introdução do livro. Né? E aqui a gente vai ver que os outros salmos também, alguma lógica eles seguiram assim. Então, alguns vão dizer, vários autores de comentários bíblicos vão dizer, parece que o livro 3 está seguindo mais uma linha tal. Parece que o livro 1 e 2 são mais salmos de Davi. Parece que o livro... Então, quer dizer, talvez quem compilou, quem organizou, estava pensando nessas coisas. É possível a gente ver isso, mas a gente não sabe. Né? A gente não sabe nem quem foi que fez, quanto mais isso. Mas só para a gente ir pensando aqui. Certo? Tranquilo, estamos acertando aí? Todo mundo viu na sua Bíblia? Oh. Livro 1. 42 a 72. Deu para ver, né? Isso aí, gente? 73 a 89. Você não sabia, né? Agora você sabe que os salmos são a junção de 5 livros em um. Né? É como se o inário dos judeus foi sendo acrescentado novos hinos ao longo do tempo. A gente não faz isso também às vezes, né? Nosso inário está cansado de cantar os mesmos hinos, a gente pega e tem hinos novos, a gente acrescenta, coloca. E hoje em dia, na tecnologia, a gente não usa inário mais, né? Praticamente, né? É mais no computador, né? Mas a gente tem assim, né? Vai somando novos hinos, né? É assim que eles fizeram ao longo do tempo.
Elias, o 42 e 3 é onde o nosso prédio? 42 e 43? É. Não, necessariamente. Ele está falando aqui no rodapé que 42 e 43 constituem um único poema dos manuscritos do texto do nosso prédio. Então, em muitos, não em todos, né? Então, o que a gente sabe é que, por exemplo, a gente vai... Bem, vou falar disso, né? Se você pegar a Bíblia Católica, por exemplo, há uma divergência, a partir do Salmo 9 e 10, há uma divergência de salmos, né? Então, na Bíblia Católica, o Salmo 9 e 10 é um só. E quando chegar no final, perto dos 140 e pouco, tem outro que para eles são dois e na nossa versão bíblica é um só. Então essa é a diferença maior. No geral, não há muita polêmica não. Então, talvez tenha um outro salmo que colocaram, alguns manuscritos colocaram juntos, mas no geral não há muita polêmica sobre isso. Mas no 9 e 10 e no 140 alguma coisa, a gente vai ver depois, né? Há uma divergência na Bíblia Católica. Então, não no conteúdo. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 11 da Bíblia Católica, você vai ter que olhar na sua, porque ele vai estar ou à frente ou atrás, né? Você vai ter né? Certo? Lá isso tem mais, né? Não é mais, é só a divisão. Não, eu sei, mas lá é sempre um a mais. Isso, um a mais, e quando chega lá no finalzinho, volta ao normal. Então os últimos, até os 150, 50 poucos são iguais, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Então, o Salmo 2 também é atribuído a Davi. Os Salmos 9 e 10 originalmente formavam uma unidade só. Essa é a diferença da Bíblia Católica, né, das outras. E parece que Davi, como eu falei, foi o primeiro a juntar um bloco de salmos que iria fazer parte da coletânea total. Então são coisas que a gente está de tradição, de costumes, coisas assim. Tá? Então, você pegar a Bíblia Católica, não é que eles tenham um salmo apócrifo, não. Né? É só a divisão deles. Né? Eles colocam num só o Salmo 9 e 10 e a gente divide, na versão de nossa, divide em dois. Mas o que importa é o conteúdo, né? Até porque, né, isso, questão de capítulo, divisões não são importantes. Está na Bíblia do contemporâneo do Léo. Lá não tem divisão, né? Direto. De versículo não. Só capítulo. Só capítulo. Não tem como, né? Pra falar besteira. Ainda bem que você é convertido numa Bíblia boa aí, né? Ah, igual a do meu professor, né? Vou estar em Recife fazer o quê? Estou levando a mala aí da noite. Ai, que mala! Sabe que as empresas cortaram as malas, pode levar 10 quilos em cima, você não pode levar mais mala. Ah, não, eu levo 5 por você. Livro 2 e 3. O livro 2, o Salmo 42 e 72, e o livro 3, 73 e 89, eles podem ter sido colecionados durante o reinado de Josias, para fornecer material no seu movimento de reavivamento, de restauração. Ou no reinado de Ezequias. Então, o que acontece? A gente tem biblicamente alguns movimentos de restauração religiosa. Lembra? Israel fazia o quê? Se pervertia ao longo do tempo. Às vezes, alguns bons reis, como Josias e Ezequias, eles buscaram restaurar a adoração. Lembra que na época de Josias, por exemplo, até a lei tinha sido perdida, né? Nem Bíblia eles liam mais naquela época. Eu não sei o que os levitas estavam fazendo, então. Se o trabalho deles é esse, eles perderam a Bíblia, né? Estavam fazendo o que da vida daqueles caras, né? Sacerdotes, né? Estavam fazendo o quê? Devia estar preocupado com coisa do mundo, né? Dinheiro, né? Coisa assim. Então, esses são personagens-chave. Então, a tendência as pessoas acharam o quê? Que nessas épocas, que eles foram organizando mais cânticos, reuniões assim. Mas a gente não sabe, tá? Isso aqui são só suposições. Ninguém duvida, mas a gente não sabe. Na época que foi organizado esses livros aí. Tá? Mas são duas opções. Josias e Ezequias são dois reis bons de Judá que buscaram realmente derrubar os ídolos e restaurar. Por que a gente fala restaurar, né? Porque restaurar é voltar para o original, né? Lembra da aula de hermenêutica da restauração, né? Então é voltar para o original. Eles fizeram isso, né? A gente não tem, por exemplo, hoje o que acontece? Acontece uma revolução religiosa, né? As pessoas mudam, né? Baseado num texto original, eles acrescentam coisas novas, né? Isso que acontece. Não, biblicamente não é assim. Restaurar é o quê? É voltar para o que Deus falou. Né? Então nós hoje, nós estamos preocupados com o quê? Em adorar a Deus no domingo, por exemplo, com a igreja, assim como o Senhor falou lá, assim como a igreja primitiva fazia obedecendo a palavra de Deus, e não renovando ou restaurando, né? Renovando sim, não restaurando as coisas, né? Não revolucionando, né? Restaurando sim, né? Então, esse é o ponto, a gente não está querendo mudar nada. Reformando. Reformando,
isso, né? A palavra certa é essa. Não reformar. Não reformar, restaurar. Restaurar. Restaurar, não reformar, restaurar. Certo? Então é baseado nisso, né? Por que a gente não coloca hoje? Bem, eu não tenho que colocar nada, né? Eu tenho que seguir o que o Senhor falou, né? O Senhor permitiu. Então essas são as questões que a gente tem que entender, né? Certo? A gente podia dar uma reavivada no culto dominical, né? O que é reavivar, né? O que é isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Nossa preocupação é o quê? É assim, então a gente vai ver, por exemplo, ó, no ano 710, no reinado de Ezequias, por exemplo, quando ele vai falar dos cânticos, ele vai fazer o quê? Façam igual Davi falou. Então, quer dizer, vai voltar para o que Deus escolheu Davi para instituir essa parte de adoração musical. Então, é o que ele disse que tem que ser feito. Nós hoje é o quê? Estamos aí no ano 2017. Faça o quê? Faça como os apóstolos escreveram. Porque o Senhor usou eles para dizer como deve ser. Amém. Não que nós estamos pensando. Eu acho mais legal tal coisa, né? Seria bom, né? Uma sanfoninha no domingo, né? Pô, seria legal, né? Não. Tem que fazer igual o quê? E os ensinos dos apóstolos disseram. Legal. Não que eu acho, né? Dançada ali. Dança bem, dança Também bem. é restaurar muito, né? Voltar para os limites. Muito bom. Então, o Salmo 72, 20 diz o seguinte: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Aí vem uma pergunta, né? Mas esse fato levanta a pergunta: por que mais de 18 salmos de Davi se acham depois desse ponto? Então, se quiser pegar a sua Bíblia para conferir, você olha lá. Esse salmo, por exemplo, findam-se as orações. Mas aqui a gente vai ter mais 18 salmos depois, pelo menos, de Davi, depois disso. Mas no mesmo livro. No livro de Salmos. Olha lá, dá uma olhadinha lá. Olha aqui as orações de Davi. E aí? Outro livro, né? Findar naquela época significava. Findam as orações de Davi, filho de Jessé, no 20, isso mesmo. E depois tem mais mesmo. Porque quem compilou fez o mesmo processo que a Nancy fez, então necessariamente não tem que estar na mesma ordem, uma sequência. Daniel falou, você tinha falado na resposta. Tinha outros livros, né? Pegou um livro só, Findou no quê? findou naquele livro. Findou naquele livro. Muito bom, então são boas respostas aí pra gente, né? Essa é uma boa solução, né? Então, houve tempo em que uma compilação completa e se terminava ali. Então, quer dizer, quando quem fechou esse livro ali, né? Ele fechou, acabou as orações de Davi. Mas depois o quê? Novos livros foram sendo compostos com alguns outros salmos de Davi. E aí foram colocando. Então terminou o quê? Terminou aquele ponto ali. Não em todo o livro de salmos, né? Então, os 5 livros eles são independentes e foram juntados ao passar dos anos. Então, quando fechou o livro 2, findou, né? As orações de Davi ficaram acabadas. Mas, nos próximos. O temor, né, do compilador, né? Porque ele poderia ter olhado e falou assim: vou tirar isso tudo. Aí ele falou assim: não, melhor não, porque Deus falou para não tirar. Então ele já falou: É verdade. ficou zeloso, né? Ficou zeloso. Ô Elias, eu pensava também que os livros fossem temáticos, então não são, é tudo misturado. Então, você vai ter alguns estudiosos, por exemplo, que vão seguir esse princípio, né, de que alguns deles têm mais salmos de louvor, outros têm mais salmos e tal, então vai dar a impressão pra gente que algum compilador seguiu alguma ordem. Mas a gente não tem certeza como é que eles fizeram isso. Não tem. E os livros são independentes, quer dizer, pode ser que um compilador em um quis que mantenha uma ordem. Pode ser que no outro compilador pense diferente. Vou botar só o Salmo de Davi aqui. Vou tomar o livro de Davi. Então aí a gente não tem essa certeza. Então, mas aí no caso, vamos pegar o Esdras aí, ele não rearranjou tudo. Ele manteve 1, 2, 2. Ele pode ter feito o último, né? Pode ter feito, quando ele compilou tudo, ele também fez o último, adicionou mais alguns outros no outro livro e tem colocado. Mas os livros já foram existindo, então é possível que Davi e Salomão, logo no começo, já tinham pelo menos 2 livros desses, para que a igreja cantasse, a congregação, não é pela igreja da igreja, né? O judaísmo, cara. É porque, por exemplo, Moisés usa, né? Junto à congregação, né? Junto à igreja, é a mesma palavra. Não é a mesma, né? Mas, entendeu como é que é? Então, quando Esdras vem, ele não vai rearranjar o livro 1 e 2, né? Ele acaba pronto, né? O que ele faz é só juntar os outros, né?
fazer uma rima. Bom, entenderam aí, tranquilo? Sem dúvida. Cristal, como foi? Por que fala no Salmo 72:20 das orações de Davi e no meu, pelo menos da Bíblia, que fala Salmo 72 de Salomão? Porque é chamado de quê? A maioria deles é o quê, né? Tá falando, é um doxo, né? É um final do livro ali, certo? Então, o ponto disso aí não é que Salomão está tendo um conflito ali de autoria, né? Mas lembra, eles estão pegando dois livros, a maioria deles é de Davi. No final desse último salmo, ele faz um final, o arranjo, o compilador faz um final ali. Tá entendendo? É porque o amém está em assim, cima. pensa só, né? O Matos pegou aqui os salmos deles todos, certo? E a maioria, por exemplo, foi Daniel que escreveu. Daniel escreveu 10 salmos, outro escreveu o seu Roberto 1, o Léo 1, vamos supor. No final do salmo do seu Roberto, ele escreve atrás, né? Findo-se aqui as orações de Daniel. Porque ele é o maior escritor dessa sequência aqui. Mas sabe como dá para ver isso agora? Então essa é a ideia aqui, né? Ou a gente pode pensar assim, Salomão foi quem finalizou esse livro. Ele pegou a maioria dos salmos do pai dele, colocou lá, fez o último e fez o doxo no final. Findo-se aqui as orações. Mas está bem dividido aqui, se você prestar atenção nessa ideia que você falou, está escrito amém e amém. Aí vem o 20. Então, esses doxos aí é a finalização de cada livro. Amém, amém. Deu para entender, não? Sim. Então, em cada livro desse, amém, amém. tem os salmos de vários autores, o 1 e o 2 mais de Davi, e você vai ter no final dele uma finalização. Aleluia, amém, fim da salvação de Davi. Amém. Então tem várias coisas assim. Tá? De forma geral, é isso que está acontecendo aqui. Amém. Cante, amém. Tá vendo? Cante. Os demais livros, a gente vai ter o 4 e o 5, são uma coletânea de vários tipos de salmos e de datas incertas. Alguns são de Davi, outros depois do exílio, né? Essa compilação, né, de épocas, a gente falou, né? É possível que seja ali do Esdras, Neemias, né? Que eles fizessem isso porque eles eram personagens importantes da época da reconstrução do reino, ou restauração, né, de Israel, que ainda está voltando aos seus padrões antigos. Tá, então, isso aqui é o que está acontecendo. A reconstrução é legal, a restauração. Estamos bem aí? Está todo mundo entendendo? Acordados ainda não? Mais ou menos. Mais ou menos? Só falta Você está falando tanto assim, dormindo, mas não acordado, né? Então fica assim, tá bom. Mas estou falando muito. Falaram o seguinte, Elias, que você me contratou. Olha, os caras falaram, fizeram uma compilação ali comigo ali. Colocaram eu dividido. O Elias contratou o Léo para dar uma animação na aula. Fica assim perguntando, isso, Corta, volta, corta essa parte aí. Agora é a hora que a gente pode mexer no celular de novo. Se tiver com o seu na mão, pode. Tá até tremendo ali, ó. Ele tá tremendo. Tá difícil, né? Sabe que eu estava num acampamento, né? E o palestrante do acampamento falou assim, ó, amanhã a gente vai fazer uma atividade. A gente vai acordar. Até depois do café da manhã, ninguém fala com ninguém. Vai tomar um café da manhã em silêncio. Acampamento de casal, né? Imagina eu. Nossa, mas teve uma pessoa que ficou depois, não, eu não vim pra cá pra ficar quieto, não sei o pessoal ficou. É difícil essas atividades assim, igual ficar sem celular e tal. É difícil para as pessoas, não é fácil, né? Ficar sem falar, a pessoa ficar sem falar. O Léo sem falar? A pessoa, né? Mas é interessante a atividade. Lógico que é. Interessante. Eu gosto de falar, mas eu gosto de pensar muito. Então, pra mim, ficar calado de manhã, de manhã. Minha mente fica falando sozinha por conta dela. Não preciso conversar com alguém. Eu falo comigo mesmo, né? E vai. Agora, tinha gente que você percebia, né? Que você abria a porta do quarto, saía assim, tinha casal conversando. Aí a gente ficava quieto, né? Ele falou, não consegue. Não consegue. Mas qual foi o propósito disso? Só para Ele estava falando, depois ele estava trabalhando na questão da meditação. Estava dizendo isso, a gente precisa ter tempo para pensar um pouco. Parar um pouquinho, pensar, lembrar a palavra de Deus, né? Então ele fez a atividade primeiro e depois ele explicou, né? Então é bom de manhã, estar num lugar legal, no acampamento, né? Você acordar, vai, desfruta da natureza, fala com Deus, antes de falar com as pessoas, né?
Então, era mais uma coisa assim para fazer a gente pensar. Foi interessante. Meditação, né? Você para desfrutar um pouco mais de coisa, como ele falou, em silêncio, tá todo mundo em silêncio no local. Dá para ouvir os passarinhos, né? Dá para você, entendeu? Dá para você aproveitar um pouco mais. Falando não, parecia um monte de maritaca junto. Aí a blusa era bonita, né? Vamos lá. Forma de dividir os salmos nas versões. Então, a gente tem o hebraico, a gente tem a versão grega e latina, né? E a gente tem algumas observações no final. Então, quer dizer, o texto hebraico vai dividir, né, mais ou menos, do 1 ao 8 igual ao grego, do 9 e 10 a gente vai ter diferença, né? Por quê? Porque na versão grega, latina e católica vai dividir diferente. Depois a gente vai ver que mais para frente, né, vai ficar igual de novo, né? A partir daqui, 147, as duas ficam iguais. Mas, de certa forma, a católica para aqui também, então elas são iguais no geral. A versão grega da Septuaginta já vai ter um salmo a mais, um apócrifo, que a gente não vai ver. Então a gente não vai ver esse apócrifo ali. Tchau, Paty. Tchau, Marcos. Tchau, Paty. Vai, Paty. Você está chamando o Marcos. Ele fez nossa, gente, filma isso, é primeiro. Eu estou respondendo a Malu. A Malu está mandando. Voltem, pelo amor. Voltem agora. Ela ficou olhando o relógio. O Vasco clicou no vídeo e estava falando assim. Tá ao vivo no Facebook. 2-0. Tá bom. Aqui deu para entender aqui então as diferenças que nós temos. Versão grega e latina, versão hebraica. Certo? Essas são as diferenças. Até amanhã. Tchau, Marcos. Vamos falar um pouquinho sobre o resumo final, tá? Então, era comum o povo judeu manifestar em ocasiões especiais de grande gozo com poemas cantados em adoração ao Senhor. Então a gente vai ver que eles usavam, o livro de Salmo era muito usado pelos judeus. Os judeus usavam publicamente, cantavam os salmos. Davi, né, ele foi quem organizou a liturgia, o culto público, né, que ele tinha no templo depois. Então, ele compôs a maioria dos salmos de caráter íntimo, mas para ser usado no louvor público. E sempre a gente vai ver que ele realmente organizou para a adoração do povo. O que ele fez foi deixar organizado, quando Salomão assume o reino, já está esquematizado toda a adoração, tudo organizadinho. Então Davi preparou tudo, inclusive compondo. Ele compôs a maioria dos salmos para isso, para o uso no templo, para o louvor no templo. Tá? Então, até hoje, os salmos são muito utilizados pelos judeus. Certo? Não é à toa que ele é o livro mais citado no Novo Testamento, no Velho Testamento. Mas também é o maior, né? Então já ajuda nesse processo aqui. Certo? Então, coisa importante, o povo judeu usavam isso. 2, né? O Davi é quem organizou a maior parte disso, para o uso público, o uso do culto público. Oração pessoal, mas para que as pessoas pudessem utilizá-lo, né? Certo? Vou passando aqui, depois a gente volta, tá? Salomão constrói o templo e compõe os seus salmos, assim como Asaf, os filhos de Coré, Etan, Emã. Tinha mais de 4.000 cantores que entoavam os salmos sob a direção dos diretores de música, Asaf, Emã e Jedutum, né, que eram levitas, aquelas famílias de músicos. 4. Alguns salmos foram feitos depois, né? Época de exílio, pós-exílio. Então, quando foi construído o segundo templo, né, a Babilônia destrói o primeiro, o segundo templo, a reconstrução, também eles continuam cantando salmos, né? E ainda adicionam mais livros de salmos também. Então essa é uma organização aqui da história do livro de salmos, da compilação. Né? Então também que está aperfeiçoando, né? Juntando mais os livros. Né? E como eu falei, Esdras parece ser conhecido como o organizador final. Ele quem colecionou os finais e juntou em um livro só, como nós temos hoje, os 150 salmos de Israel. Legal. Nossa, ele está marcando, sei lá. Mas cada legal, os caras têm uma compilação do Val, né? Estou contando. Tá lá. Legal, joia. Posso passar? Oh. Vamos lá. Então, como eu falei, né, Esdras deveria ser o livro final, e estudiosos creem que o Salmo 1
E o último, que é sem autor, sem título e com temática e método diferente dos outros, deve ter sido escolhido talvez por Esdras, né? E alguns acham que até Esdras pode ter escrito o 119. Né? E faz sentido, né? Percebeu o conteúdo do 119, né? Vê o conteúdo dele. Tá tocando, viu, a sua esposa, viu? Eu quiser atender. Com esposa a gente não pode, né? Eu queria falar com o celular na mão. Depois você vai ter separações e fica celular. Fala que eu tô confiscado o celular, explica aí. Com excesso de uso durante a aula, se o professor confiscou o celular do seu marido, tá com ele. Pode ser isso. Eu falei pra ele, tá de castigo. Então vamos lá, vamos mais um teminha aqui, rápido, a gente vai encerrar, tá? Por que a gente deve estudar o Salmo? Tem algumas coisas, né? Ele vai ensinar a gente a orar, glorificar a Deus, vai falar das nossas vidas, né? No dia a dia, né? Vai nos ensinar que Deus abençoa o justo, castiga o ímpio, a gente viu já no Salmo 1 sobre isso. Deus é o Criador, sustentador do nosso mundo, Deus tem um interesse especial pelo seu povo, Deus é misericordioso, amoroso, benigno, perdoador. Então são algumas coisas que a gente tem, né? Pequenininho, né? Algumas coisas que a gente tem só para a gente ver, né? Sobre por que a gente deve estudar os Salmos, né? De forma bem simples, né? Certo? Bom de tirar foto, né? Depois em casa dá pra... Ah, tá. O que você está passando por aqui? Tá aqui. Depois, Salomão. Lembra que os Salmos, ele vai pegar 1000 anos, né? Vai fazer isso também? Uma votação? Foto, vale também? Apresentar para vocês. Você em casa, você vai... Da meia-noite, assim, da manhã hoje, você vai dar... Amém, né? Eu não tenho cedo hoje. Eu não tenho 6 horas da manhã. Eu fiz... O Barbosa fez até coraçãozinho, cara. Coraçãozinho. Usou perfume. Tá cheirosinho, né? Tem a doxologia. Eu estudei esse salmo do jeito que você falou, para me pegar já na mentalidade de estudar os 15 dias. Eu fiz o 139 dessa forma, é maravilhoso mesmo, né? Bom, então, os Salmos ensinam que os homens são fracos, pecaminosos e necessitam do quê? Da misericórdia de Deus. É o livro mais popular e familiar do Velho Testamento. É o livro mais citado no Novo Testamento. Jesus conhecia os Salmos, cita pelo menos 3 vezes. Bem claro, né? Mateus, a gente vai ver em Lucas, né? Então, são algumas das coisas que a gente tem aqui de importância para nós aqui, né? Por que eu devo estudar? Não é à toa. Né? A gente vai ver que não só Jesus, né? A gente vai ver depois também que os apóstolos também vão citar bastante o livro dos Salmos. Então, são... Quer ler as referências, não, né? Não, depois a gente vê. São os cânticos da igreja. Os Salmos nos permitem olhar diretamente no coração dos homens de Deus. Não é bonito, né? Tinha Lutero que falou isso. Né? Então são alguns dos pontos aqui para nós nos incentivar, né? Certo. E serve como um livro de oração, não só cantos. Ele é 2. Na verdade, eu vi, acho que o seu norte, né? Que é como se ele fosse 3D, né? Tivesse 3 dimensões aqui, né? Então, a oração são cânticos, né? Louvores, e também instrui a gente, serve de instrução. Então, ele tem um misto dessas 3 coisas dentro desse livro aqui. Né? Tá? Muito bom. Eu vou segurar aqui, né? A partir de amanhã a gente vai, Deus permitindo, a gente vai entrar na parte dos salmos imprecatórios, um pouquinho de poesia hebraica, salmos messiânicos, de repente, em nome de Deus, ele vai variar com alguns salmos, pelo menos por dia.